Conversando com Elias Ferreira na CBN Maceió. Oferecimento: Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Alagoas. Olá você, uma boa tarde. Estamos iniciando aqui mais um Conversando com Elias Ferreira. E é uma conversa mesmo, porque a gente compreende conversando, porque a gente se entende conversando. Nosso tema hoje é o direito penal brasileiro. Por que quanto mais a gente aumenta as penas que eram de 4 são 8, de 10 são 20, e esses delitos não diminuem? Muito pelo contrário, tem crescido. Como é que tem sido a dosimetria da pena? Que a dosimetria é exatamente o quanto é que a gente vai pagar pelo delito cometido. Como é que tem sido o sistema prisional brasileiro? Ressocialização é uma utopia? Ou é a gente que não trata isso com o verdadeiro primor que é necessário? Olha, eu estou aqui muito bem acompanhado, porque ele é graduado em Direito pelo SESMAC, tem MBA em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, é mestre em Direito Público pela Universidade Federal de Alagoas, professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Alagoas, atualmente é conselheiro federal pela OAB e, olha, nunca deixou de ser um advogado militante. Talvez essa seja a sua maior expressão e aquilo que é publicamente reconhecido. Eu estou aqui com o advogado Fernando Antônio Jambo Muniz Falcão, ou Fernando Falcão, como todos conhecem, e é um prazer, Fernando, sempre tê-lo em nossos programas. Você sempre contribuiu com muita informação e sempre passa aquilo que as pessoas precisam saber para ter uma conduta cada vez melhor. Muito obrigado por estar no nosso programa. Obrigado, Elias. Eu que agradeço. Para mim é sempre uma honra participar do seu programa e poder dialogar com seus ouvintes. Bem, Fernando, como é que você tem acompanhado, principalmente a última década, em relação ao direito penal, ao devido processo legal? Como é que a gente tem caminhado? Está melhor? Olha, Elias, infelizmente não, né? Eu acho que o próprio noticiário se encarrega de levar para dentro de nossas casas todos os dias as notícias de que os índices de criminalidade têm aumentado, ao mesmo tempo em que a população tem também um aumento dessa sensação da impunidade, quando se vê a prática de algumas condutas muitas vezes abjetas e o réu respondendo em liberdade, ou então até mesmo nem mesmo sendo punido em razão da prática desse crime. Toda essa discussão passa necessariamente pela compreensão do que é o modelo de política criminal que o Brasil adotou e, diferentemente de outros países, né, como, por exemplo, o regime progressivo de cumprimento de uma pena, é sempre curioso perceber que sempre que os índices de criminalidade aumentam, o discurso mais confortável e o primeiro a que se socorrem os teóricos do caos é o do recrudescimento da pena. A sociedade como um todo tem a ideia de quanto maior for a quantidade de pena, ou quanto mais condutas forem punidas como crime, mais essa sociedade iria se comportar no sentido de temer a incidência dessa norma penal e, consequentemente, não praticar crimes. Para quem sustenta essa linha de raciocínio, eu digo sempre, os estados americanos que adotam a pena de morte não experimentaram qualquer diminuição de seus índices de criminalidade. Portanto, aumento de pena, aumento de crime, não importa necessariamente na redução da criminalidade. Olha só, a gente caminha pelo comportamento do próprio parlamentar para uma ideia de pena de morte. A Constituição brasileira abriga tal ideia? Não. A pena de morte aqui, obviamente, só em caso de estado de guerra, não é? Mas com uma situação absolutamente excepcional. Mas o Brasil, ele é um país alinhado com ideais humanistas, né? A gente tem a dignidade da pessoa humana como essa espinha dorsal do texto constitucional e, muito pelo contrário, toda a Constituição brasileira, ela se orienta no sentido de tentar respeitar e garantir a dignidade de qualquer ser humano. Bom, de onde vem essa guerra que está sendo travada? Porque o inimigo é sempre o outro.
e a gente precisa puni-lo com mais severidade. A formação dos nossos atores dentro do sistema de justiça contribui para isso? Com certeza, Elias. Veja bem, no nosso regime democrático, cabe ao Poder Legislativo a elaboração das leis, né? E, especificamente no caso das normas de natureza penal, é o Congresso Nacional quem é o órgão formulador dessas leis. E quando a gente vê a formação de grande parte de nossos legisladores, a gente vê que, e esse é um fenômeno, eu diria, um tanto quanto mais recente, a gente percebe que são pessoas que surgiram nesse ambiente dessa disputa ideológica que o Brasil se meteu nos últimos anos, pessoas que muitas vezes não têm sequer uma formação intelectual adequada para compreender a fenomenologia do crime, pessoas que nasceram desse ambiente tóxico das redes sociais, muitas vezes com discursos de ódio, e que, para que possam garantir esses seguidores, sempre apresentam projetos de lei no sentido da castração do agressor sexual, da implementação da pena de morte ou da redução da maioridade penal. Como eu havia dito agora há pouco, é preciso que haja uma compreensão e, obviamente, essa é o entendimento que eu tenho e de grande parte dos estudiosos do assunto, de que o crime deita raízes nas questões sociais. Quando a gente olha os dados do Sistema Penitenciário Nacional, onde eles fazem uma espécie de censo da população carcerária no Brasil, a gente vê que quanto maior o grau de instrução, menor é o percentual de presos no Brasil, o que só pode levar a uma constatação, a de que as pessoas que têm a oportunidade de desenvolver a sua intelectualidade, de ter uma formação educacional melhor, certamente terão também mais oportunidades de emprego, de garantir o sustento de sua família com honradez, com dignidade. Por outro lado, numa população carcerária que majoritariamente é analfabeta ou tem um primeiro grau incompleto, é difícil se tentar conter o incremento da criminalidade com políticas de endurecimento de penas, quando em verdade seria muito mais racional e muito mais duradouro se investir em educação para que as próximas gerações possam ter melhores oportunidades da vida, afastando-se consequentemente dessas condutas ilícitas. Bom, é claro que e você acompanhou esse processo. Antes, as sessões da Suprema Corte eram sessões fechadas, a gente não sabia o que acontecia até a publicação do próprio Supremo Tribunal Federal daquilo que fora decidido e da abertura daquilo que poderia ser aquilo que não era sigiloso. A abertura dessas sessões para o acompanhamento público, de alguma forma, tem interferido na atitude de cada um dos ministros, ou seja, o que chega até a população, a imprensa naturalmente vai dar uma potência maior a isso, aquilo que é do interesse. Isso tudo tem influenciado no quesito julgamento? Elias, existe quem se debruça sobre esse tema, e eu já li alguns artigos bem interessantes sobre o assunto, e eu particularmente acredito que esse foi um grande mal do nosso Poder Judiciário, foi passar a transmitir essas sessões de julgamento, porque a partir da publicização desse ato, dessa maneira que as pessoas consigam assistir em tempo real, o comportamento do julgador, ele passou a ser sindicado também pela opinião pública. Então, muitas vezes, a decisão que o juiz toma num processo é a decisão que encontra o abrigo na lei, mas que não agrada a opinião pública. E a partir do instante que os membros do judiciário se tornaram esses popstars, como, por exemplo, os ministros do Supremo Tribunal Federal, passou a se ter um cuidado muito maior
com o que vai dizer a opinião pública acerca de determinado tema. Então, eu quero crer que o bom juiz ele não se deixa influenciar pela opinião pública, ele deve ser guiado apenas pela sua consciência de acordo com a lei. Mas, infelizmente, os juízes são também seres humanos e eles têm essa preocupação de como irá ser a repercussão de determinado posicionamento junto à opinião pública. Olha, eu trago isso à tona, doutor Fernando, porque nós temos as idas e vindas do ato que fora cometido, que fora praticado. Se for contra alguém que tem uma influência, uma percepção nacional maior, isso vai ter tanta repercussão que pode gerar um ato legislativo, pode gerar uma lei. A lei Elias Ferreira, a lei Fernando Falcão, e isso tudo, naturalmente, é acrescido de uma dosimetria que antes não era vista, às vezes multiplicada, com a possibilidade de ser dobrada em determinada situação, triplicada em outra, e isso vai repercutir na dosimetria de quem vai julgar. Elias, esse discurso do recrudescimento da pena, do aumento de condutas tipificadas como crime, ele é um discurso muito raso. E eu vou lhe dar um dado agora bastante objetivo. Nós temos uma população carcerária hoje no Brasil que excede em muito o número de vagas que existem nos presídios federais, estaduais, no Brasil inteiro. Então, estima-se que haja cerca de 50% a mais de pessoas presas do que o número de vagas disponíveis no sistema penitenciário. Se você for olhar o Banco Nacional de Mandados de Prisão, existe um número ainda maior de mandados de prisão que não foram cumpridos do que o número de presos que compõem a população carcerária. Imagine se todas as pessoas que deveriam estar presas e não foram, porque não foram encontradas, fossem presas, a gente dobraria a população carcerária brasileira, quando hoje o número de vagas já é insuficiente para atender. E no final das contas, ainda há quem defenda a redução da maioridade penal sem pensar nas consequências, sem pensar que hoje os presídios brasileiros são verdadeiras universidades do crime, porque submetem o apenado a uma situação de um tratamento tão degradante que faz com que ele, quando saia, depois do cumprimento da sua pena, ainda consiga sair pior do que entrou. Eu falava na abertura do programa que eu repito a pergunta: ressocialização é utopia? Olha, Elias, a gente não pode pensar assim, tá? Porque se nós entendermos que a ressocialização é utopia, a gente está admitindo que a pena é castigo. Em verdade, a ideia da pena como medida de ressocialização é como se fosse um processo educativo. Olha, você que agiu em desacordo com a lei vai passar um tempo refletindo, guardado no estabelecimento prisional, vai ter a sua liberdade de locomoção restrita para que você possa refletir melhor sobre a sua conduta e quando voltar a conviver em sociedade, você volte melhorado. Quando a gente não admite o caráter ressocializador da pena, a gente está admitindo que pena é castigo. E se pena é castigo, o próprio Estado ele desce ao nível do infrator para dizer: eu vou lhe devolver o mal que você fez na mesma moeda, eu vou lhe causar um mal também. Então, assim, ainda que a gente veja que o índice de reincidência é muito grande dos egressos do sistema prisional, a gente deve continuar a admitir, a pelo menos desejar o caráter ressocializador da pena, acreditando que o ser humano é capaz de mudar, acreditando que esse é, de fato, o melhor modelo de política criminal. Agora, doutor Fernando Falcão, o que é que acontece com a sociedade? Ela só acredita que tem uma pena, que você está recebendo aí, de fato, um dividendo do ato cometido para a sociedade se encarcerar. As medidas cautelares não fazem parte do sistema de penalidades que a gente precisa pagar pelo ato infracionário cometido? Pena alternativa também é pena. O problema é que o consciente coletivo acha que o sujeito só é castigado se for submetido a uma pena de prisão. Mas a gente, hoje eu diria, e até mesmo a partir
do pacote anticrime, que introduziu o acordo de não persecução penal, existem penas de caráter pecuniário, existem penas alternativas na forma de prestação de serviços à comunidade, de dação de cestas básicas, por exemplo, e elas são pena. Tudo aquilo que é imposto, cujo cumprimento é imposto ao sujeito, tem caráter de pena. Mas essa consciência coletiva, essa verdadeira revolta em relação a esse sentimento de impunidade, acha que não, que o indivíduo, ele, na verdade, saiu na vantagem por ter praticado o ato infracional e não ter sido segregado do convívio em sociedade. Bem, a gente ainda tem muita coisa do período ditatorial, principalmente quando o assunto é polícia, quando a gente fala sobre delegacias, sobre a forma de prisão, o modo como isso acontece, o processo entre alguém que é acusado até chegar ao presídio, a condenação em trânsito em julgado, tem muita coisa que acontece por lá. Tem dois instrumentos que eu gostaria que o senhor se debruçasse sobre ele. A audiência de custódia e o juiz de garantias. São elementos benéficos nessa relação? No modelo que se tenta implantar no Brasil, não, tá? A audiência de custódia, sim, essa já existe e tem sido utilizada largamente nos últimos anos, e a ideia da audiência de custódia é apenas a de fazer uma verificação das circunstâncias da prisão do indivíduo para saber, por exemplo, se ele foi submetido a maus tratos, o que era, no passado, eu diria quase uma regra da prisão dos indivíduos, né? Mas a questão do juízo de garantias, ela teve a sua eficácia suspensa enquanto se melhor reformula a ideia desse novo instituto. Mas, Elias, os países que adotaram o juízo de garantia tinham um juízo de garantia diferente do juízo instrutor do feito penal. Essa ideia de você ter o mesmo juízo para que faça a instrução e também que possa condenar o indivíduo, ela é completamente desarrazoada e divorciada do modelo que foi implementado com certo êxito em outros países. Então, muitas vezes nós importamos essas inovações sem levar em consideração as particularidades do nosso sistema criminal. Então, por isso até que teve a sua eficácia suspensa, que está sendo submetida a discussões, e com certeza ela não deve ser implementada nos moldes em que foi apresentada no pacote anticrime. Bem, muita gente tem questionado, olha, mas você dá 10, 12, 14 anos para as pessoas que são acusadas de uma tentativa de golpe de Estado, e fala-se muito daquela senhora do batom. Há uma lei que foi editada recentemente e que substitui a Lei de Segurança Nacional, se eu não me engano. Sim. E se eu me enganar, o doutor Fernando está aqui. Ela não corrobora, ela não dá lastro para que essas penas sejam impostas na proporção que estão sendo impostas? Veja só, Elias, essa lei que é de 2021, ela criou novas figuras típicas, como, por exemplo, a abolição do Estado Democrático de Direito, tá? É bom a gente entender que cabe ao Judiciário a aplicação da lei. A lei, ela é uma formulação do Poder Legislativo, né? E o tipo penal, ele traz uma pena mínima, abstrata e uma pena máxima, e o juiz ele tem que fixar essa pena entre o mínimo e o máximo a partir de circunstâncias judiciais que ele vai analisar no caso concreto. Então, a primeira observação que eu queria fazer em relação a isso é que é absolutamente indefensável essa história de que naquele 8 de janeiro senhorinhas e senhorzinhos tinham ido passear na Praça dos Três Poderes e entraram por curiosidade nos prédios públicos para ver o que estava acontecendo. Aquele foi um fato transmitido para todo o Brasil e a gente viu que ali foi uma ação orquestrada realmente para provocar um caos político nesse país que pudesse mudar o direcionamento
do que havia sido decidido nas eleições terminadas recentemente, né? Então, eu não tenho dúvida que o propósito era, de fato, de promover a abolição do Estado Democrático de Direito. Quanto à quantidade de pena, eu particularmente considero bastante elevada, mas foi fixada dentro dos parâmetros que a lei havia estabelecido. Então, se houve um erro na quantidade de pena, o erro foi do legislador que estabeleceu um quantitativo elevado dessa pena, mas o Poder Judiciário não aplicou além do máximo que se permitia no texto da lei. E é bom lembrar também que as condenações quase sempre foram cumuladas, né? Não foi, na verdade, um único crime. Ali você tinha efetivamente uma associação de pessoas que tinham um propósito, havia uma diretriz, havia uma linha de comando bem estabelecida, de forma que as ações foram feitas de maneira orquestrada. Essa é uma situação bastante interessante, porque nós tivemos muitas modificações legislativas nos últimos anos, e a ideia era sempre de, olha, se a gente endurecer mais, a coisa melhora. Crimes contra as pessoas mesmo, contra a mulher, por exemplo. Nós temos uma lei que é conhecida no Brasil inteiro, a Lei Maria da Penha, que do ponto de vista cautelar tem funcionado de uma forma bastante interessante. Mas do ponto de vista punitivo, ela cumpre pelo menos aquilo que é divulgado? Olha, eu penso que a Lei Maria da Penha ela tem um efeito mais pedagógico do que prático, tá? Tanto que já se incorporou ao costume do brasileiro, em tom de brincadeira, dizer, olha, tenha cuidado, olha a Maria da Penha, vem aí. Não é? Então, assim, de fato, ela criou essa perspectiva, pelo menos nas pessoas que têm bom senso, de que não podem praticar atos de violência no ambiente doméstico sob pena de que se sujeitem a medidas sérias como afastamento do lar, impossibilidade de permanecer no imóvel, de se aproximar da vítima. Mas veja, Elias, o número de feminicídios, por exemplo, aumentou exponencialmente. É um fato impressionante, verdadeiramente impressionante. Não sei se há alguma relação, mas a sensação que eu tenho é que isso piorou ainda mais por ocasião da pandemia. E, na maioria dos relatos desses casos de feminicídio, existiam medidas cautelares impostas aos agressores que proibiam a aproximação, mas elas não foram verdadeiramente eficazes no sentido de impedir que o agressor se aproximasse da vítima. Então, o Estado faz um esforço, implementa essas patrulhas de Maria da Penha, cria a figura do botão de pânico, mas quando o agressor está decidido a levar a cabo a sua ideia de lesionar ou até mesmo de matar a sua vítima, ele consegue fazer isso com uma rapidez impressionante, de forma que não é capaz, e eu diria até mais, nada há que o Estado possa fazer para dissuadir uma pessoa dessa, transtornada de praticar uma loucura desse tipo. E olha só, nós estamos falando sobre um criminoso contumaz. Normalmente é um cidadão comum, sujeito dono de casa, que até então era visto como um bom rapaz, um bom senhor, um bom marido. É alguém que todos duvidavam que seriam capazes de fazer e faz. Sim. Esse é um elemento. Eu acredito que há também um componente de um transtorno mental, ainda que temporário, essa dificuldade de, por exemplo, alguém aceitar que uma relação chegou ao fim, a ponto de cunhar aquela frase tão famosa, se não vai ser minha, não vai ser de mais ninguém. Isso daí revela uma psicopatia, revela um transtorno, porque não é razoável alguém subjugar a vida de outra pessoa por tão pouco, né? Mas aí eu deixo esse debate mais profundo aí para os estudiosos da saúde mental. Olha, nós estamos aqui conversando com o Dr. Fernando Falcão, é uma das maiores autoridades em direito penal, direito administrativo empresarial aqui no estado de Alagoas. E eu estou colocando empresarial aqui porque o direito penal não é só contra as pessoas, os delitos contra a vida, por exemplo. Nós estamos falando sobre direito penal econômico, direito penal digital. O local do crime agora não é físico. Nós estamos falando agora sobre um direito penal
ambiental. O direito penal está em absolutamente tudo o que você imaginar. A gente vai fazer aqui um breve intervalo, mas em seguida estaremos de volta conversando com Elias Ferreira, porque eu quero conhecer um pouco mais sobre o papel do advogado na atualidade. Como é que está a defesa? Porque, olha, não se pode falar em democracia se a gente não der ampla defesa. E ampla defesa, nós não temos dificuldade de entender, né? Amplo não é restrito, é amplo. Amplo é amplo. E quem tem que provar, ou pelo menos quem tinha, né? Isso era o que dizia a lei, que provar que eu sou culpado é o Estado, com E maiúsculo. Agora não, agora eu tenho que provar que eu sou inocente. As coisas estão se invertendo, a gente volta já já. Conversando com Elias Ferreira na CBN Maceió. Oferecimento: Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Alagoas. Estamos de volta com Conversando com Elias Ferreira. É conversando que a gente compreende, é conversando que a gente se entende. Nosso assunto aqui é o direito penal brasileiro, é a forma com que a gente pune pessoas que praticam atos ilícitos e até quem não pratica. E às vezes pune mais ou pune menos, alguns impunes. Basta observar a nossa população carcerária. Como os famosos chegam e saem rapidamente, como é difícil progredir de pena, como tudo se mostra tão difícil quando o indivíduo tem poucos recursos e principalmente poucos recursos culturais. E como é que tem sido a atuação do advogado? O advogado tem acesso aos autos, por exemplo, no tempo hábil. Há um ato desejável da justiça brasileira de que, é como se o advogado ele atrapalhasse, porque ele pede muito, ele recursa muito, mas os prazos da advocacia são bem curtinhos, como vocês vão acompanhar a partir de agora, porque eu estou aqui com o Dr. Fernando Falcão, advogado criminalista, conselheiro federal, professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Alagoas. Advogado atrapalha, não é, doutor? Segundo, eu diria, o entendimento majoritário de juízes e promotores, sim. Mas talvez ninguém seja mais indispensável à administração da justiça, e quem diz isso é a Constituição Federal, do que nós, Elias. Em verdade, nós somos a última linha de defesa entre o acusado e o arbítrio estatal. Se fosse a atuação do advogado realmente algum empecilho ao exercício do direito de defesa, a gente não veria tantas decisões absolutórias em acusações que já nascem natimortas em razão da precariedade da prova ou até mesmo da falácia de um argumento de acusação que não se sustenta. Olha só, essa é uma situação que a gente traz agora para entender, doutor, principalmente que tem muitos advogados e advogadas jovens que estão ingressando agora num sistema que está cada vez mais aguerrido, porque a gente precisa punir o outro e os limites éticos ficam muito tênues. A gente está em cima de um muro e não era para ser assim. Eu fico aqui imaginando, desde o pedido de alguém para que você faça a defesa sobre uma conduta que ele diz que não praticou e de como tem se invertido esse papel, como eu falava no final do bloco anterior. O Estado já não mais tem que provar que você é culpado. Você agora tem que provar que é inocente, doutor. Olha, Elias, eu tenho 26 anos de exercício profissional ininterruptos e nesses 26 anos eu milito no direito penal também. E eu confesso que eu nunca vi, como tem acontecido nos últimos anos, tanto desprestígio, tantos ataques às prerrogativas do advogado e também às garantias que nos são asseguradas por lei. Eu vou lhe citar aqui alguns exemplos. O que você fala é bastante verdadeiro
nós estudamos nas cadeiras da academia, das universidades, que a presunção da inocência é um direito fundamental, o que significa dizer que ninguém pode ser considerado culpado até que haja, de fato, o trânsito em julgado, ou seja, uma sentença que não comporte mais recurso, reconhecendo que o sujeito praticou o crime. Mas nós sabemos, e é bem verdade, que o processo penal hoje, ele se baseia numa lógica inversa, a presunção da culpa. Portanto, ainda que seja texto expresso da lei a presunção da inocência, o trabalho da defesa é dobrado, porque ele precisa provar a inocência sob pena de que uma decisão injusta seja prolatada ao final do processo. Mas não fica só nisso, não. Nos processos de crimes dolosos contra a vida, que são julgados pelo Tribunal do Júri, o que nós temos visto é um completo desequilíbrio na paridade de armas. O Ministério Público, que é o titular da ação penal, tem uma assessoria de imprensa e praticamente todos os dias publica, através da sua assessoria de imprensa, nos blogs jornalísticos, matérias sobre aquele caso que vai a julgamento, influenciando diretamente na opinião pública, influenciando diretamente no ânimos daquelas pessoas que vão compor o conselho de sentença e que deveriam chegar no conselho de sentença sem nenhum pré-julgamento para que conhecessem ali, no plenário do Tribunal do Júri, as provas apresentadas por ambas as partes. Então, a defesa no processo penal hoje tem um trabalho hercúleo, tem um trabalho que eu diria até ingrato, tamanha e tantas as dificuldades que a gente enfrenta e a cada vez maiores e mais recorrentes. Mais recentemente, nós temos visto aí o trabalho sistemático feito pelos tribunais superiores no sentido de impedir a ferramenta chamada sustentação oral. Sustentação oral, Elias, não é uma garantia do advogado, é uma garantia do cliente que quer ser ouvido por quem vai julgá-lo. É uma ferramenta daquele que se diz injustiçado e precisa verbalizar os argumentos que deveriam levá-lo à absolvição. E os tribunais negam esse direito para a advocacia. Numa das últimas tentativas de justificar o injustificável, disseram que a gente poderia fazer isso por vídeos gravados e anexados no pré-sócio. Elias, em boa parte das vezes, os julgadores nem nos escutam quando a gente sustenta presencialmente. É difícil acreditar que assistiriam um vídeo gravado e carregado nos autos de um processo eletrônico. Então, hoje, o que eu digo aqui, que não pensem que é um desestímulo a quem vai iniciar na advocacia criminal, mas é um aviso de que essas agressões a essas garantias fundamentais que o advogado tem devem ser repelidas, rechaçadas, porque não é a defesa da atuação do indivíduo, é a defesa da sociedade que não pode ficar à mercê de qualquer arbítrio do Estado. A ideia que a gente tem, doutor Fernando, é de que foi criada uma hierarquia dentro do sistema de justiça. Então, nós temos o magistrado, que é superior ao Ministério Público, que é superior à Defensoria, que é superior ao advogado particular. E isso tudo não desequilibra. Como é que a gente pode argumentar com essa verticalidade toda? Elias, eu só discordo de você numa coisa que você disse. Na verdade, a hierarquia não seria bem essa. Seria juiz, promotor, defensor, serventuário, o rapaz da limpeza, a moça do cafezinho e lá embaixo, depois de todo mundo, o advogado. Infelizmente, é isso que se tenta vender como se o advogado ele fosse subalterno a todos os agentes do processo. Em verdade, a regra é a da simetria, da igualdade, da insubordinação, não é? Juiz, Ministério Promotor, juiz e advogado, eles estão ali na mesma hierarquia, numa relação verticalizada, em que todos devem respeito e urbanidade uns com os outros, mas sem qualquer tipo de subordinação. Infelizmente, não é o que a gente vê na prática, mas sim, essa é a lógica do sistema processual brasileiro. Bom, direito penal... é muito amplo, né, doutor? A gente fica aqui, a gente tem conversado muito sobre os crimes contra a pessoa, né, principalmente os crimes contra a vida, mas o direito penal está no ambiental. O direito penal agora está no digital, o local do crime agora é outro.
O direito penal, gente, está em absolutamente todo lugar, doutor. Elias, e assim, se tem algo que tem despertado a minha preocupação, e sobre isso eu tenho me debruçado em muita leitura, é sobre essa situação absolutamente nova e, ao que parece, fora da compreensão das pessoas, de que o ambiente das redes sociais seria uma espécie de ambiente isento de qualquer incidência da legislação. Primeiro, que há uma deturpação completa da ideia de liberdade de expressão. Curiosamente, as gerações que se sucedem cada vez mais acham que nós somos titulares de direitos e esquecem que nós temos também deveres. Então, pregam que a liberdade de expressão seria uma espécie de dogma contra o qual ninguém pode se insurgir, de que as pessoas poderiam dizer o que quisessem dizer, ainda que isso fosse ofensivo, que isso de alguma forma pudesse trazer um prejuízo a outra pessoa, e não poderiam ser punidas por suas opiniões. E isso não é verdade. A liberdade de expressão não é um salvo-conduto para que o sujeito ofenda a honra de ninguém. O direito à crítica existe, o direito de você se opor a uma ideia de outra pessoa existe, é fato, mas isso não dá o direito do sujeito enxovalhar a honra do semelhante, muitas vezes imputando a ele a prática de um crime, sabendo que ele não cometeu esse crime. Isso caracterizaria o crime de calúnia. Então, assim, enquanto sociedade, nós temos que avançar e amadurecer muito para entender que o que acontece no ambiente virtual é punível tanto quanto se acontecesse no mundo físico, no mundo real. E nós precisamos avançar também como modelo de política criminal para cada vez mais, aí sim, recrudescer essas penas desses crimes cometidos no meio virtual, porque elas trazem tantos malefícios quanto os crimes cometidos no mundo real, no mundo físico. Bom, como é que a gente tem evoluído nesse caminho, nesse sentido? E eu falo sobre... No meio virtual você comete todo tipo de crime, crimes econômicos, crime contra a honra, tem uma série de outros elementos que a gente poderia aqui citar. A gente tem evoluído bem, a gente já tem regulação para a internet, a gente já consegue delimitar e principalmente individualizar essas condutas? Olha, Elias, nós avançamos muito nos últimos anos, é verdade, mas sempre estaremos um passo atrás. A rapidez da evolução tecnológica, ela é muito grande e a evolução do sistema legislativo simplesmente não consegue acompanhar. Então, nós regulamos recentemente a figura aí do crime que a gente chama de pornografia de vingança, e isso era uma discussão de 6, 8, 10 anos atrás, e hoje nós já temos novas modalidades delitivas que continuam fora do alcance do nosso sistema penal, exatamente porque não houve sequer tempo de regular essa conduta. Mas um dos grandes entraves que precisam ser removidos para que se faça efetivamente justiça para quem usa a internet como ferramenta do crime é a gente submeter essas big techs à regulação da lei nacional. Nós vimos recentemente o embate entre Elon Musk e Alexandre de Moraes e, na verdade, o Elon Musk estava completamente equivocado. Nenhuma empresa pode operar no Brasil sem que tenha uma representação legal no país. Isso é texto expresso de lei. Então, o fato de que ele oferece serviços no país sem um escritório aqui de representação coloca em risco toda a população brasileira, porque eles nem mesmo se dignificam a revelar informações sigilosas como o endereço, o IP de uma máquina que tenha sido utilizada para cometer um crime, ou quebrar o sigilo telemático de um e-mail de alguém que possa estar se valendo desse ambiente virtual para a prática de atos como o terrorismo, como o tráfico de entorpecentes ou crimes de natureza sexual. Então, assim, é preciso que haja a colaboração das Big Techs e que elas, mais do que ninguém, entendam sobre a mitigação desse princípio da liberdade de expressão e também desse sigilo das informações. Agora, tem sido um caminho também para a extensão
da pena. E eu explico. Os cadastros. Cadastros das pessoas que são consideradas estupradores e digamos que são, e que têm uma pena a cumprir porque fora condenado. Mas há proposta legislativa de que permanecerão no cadastro, ainda assim, a posteriori o cumprimento da pena. A pena não continua, não, doutor? Veja bem, teoricamente, depois que a pessoa apenada cumpre a sua pena, ele pode ser reabilitado. E como diz o texto da lei, a reabilitação, ela apaga os vestígios do crime. A pessoa volta ao seu estado de primariedade. Mas, socialmente falando, a pena é um estigma que o indivíduo carrega para o resto da vida. Um dos casos mais bárbaros que o Brasil viu nos outros anos foi a morte dos pais de Suzane Richthofen, né? numa ação criminosa orquestrada por ela, seu namorado e o seu cunhado. Essa moça foi presa, foi submetida a uma pena elevada, cumpriu a pena, progrediu de regime e, assim, a própria imprensa não esquece de registrar cada passo que essa moça dá. Então a imprensa noticia que ela passou no vestibular e vai cursar um curso tal, noticia dia desse eu vi que ela iria apresentar na faculdade um trabalho junto com a sua equipe, como se isso fosse pauta de interesse nacional. Então essa pessoa vai carregar para o resto da vida o estigma. Naquele outro caso do assassinato de Daniela Pérez, em 92, Guilherme de Pádua e sua esposa Paula Tomás foram condenados também a penas elevadíssimas. Esses cumpriram integralmente a pena, não tinham nem progredido de regime, já tinham quitado a sua dívida com a sociedade. E essa moça, ele morreu recentemente, ele era pastor de uma igreja evangélica, e assim, morreu depois que veio à tona o documentário, que o nome dele voltou a ser citado aí no grande noticiário, e ela teve que mudar de nome para poder levar uma vida discreta, porque ela sabe que carregará sempre o estigma de ter sido uma condenada. Então, essa é uma resposta dúbia, né? Porque, juridicamente falando, não, a pena ela não pode ter o caráter perpétuo, mas, pragmaticamente falando, a gente sabe que a sociedade continua a tratar essa pessoa como se fosse uma criminosa. E os cadastros, aliás, tem proposta legislativa estadual de cadastros em que parece-me que nem o trânsito em julgado precisa existir e você já entra no cadastro. E eu fico imaginando, e se no curso do processo você vier a ser inocentado, como é que fica essa pessoa, doutor? Elias, são propostas legislativas oportunistas e inconstitucionais, né? Você não pode jamais lançar o nome de uma pessoa que ainda está sendo objeto de apuração, cuja conduta ainda está sendo objeto de análise para eventual imposição de pena, num cadastro tão infamante quanto o cadastro de pessoas que tenham cometido violência sexual. Então, eu tenho eu ia dizer para você, eu tenho a impressão, mas não, eu tenho a certeza que quem propõe esse tipo de bobagem, na verdade, sabe da inconstitucionalidade do seu projeto de lei, mas faz isso para agradar o grande público, que infelizmente tem sido hoje uma tônica dominante. Bom, para onde caminha o direito penal brasileiro? Olha, eu diria que eu diria que a sociedade é quem vai dizer para onde caminha, qual o futuro do direito penal. Eu sou, Elias, eu sou, na verdade, incorrigível em acreditar que nós precisamos sempre caminhar para frente. Então, eu há muito tempo que eu tenho a curiosidade de ler, de pesquisar sobre esse problema da criminalidade. Criminologia também sempre foi uma curiosidade muito grande da minha parte. E eu vejo que os países que conseguiram reduzir os seus índices de criminalidade foram aqueles que investiram no desenvolvimento humano, que acreditaram nas novas gerações, que promoveram educação de qualidade, que geraram oportunidade de emprego. É muito fácil, do ponto de vista da gente, dos aquinhoados que moram nas áreas que moram na área nobre da cidade, que consegue garantir o alimento na mesa, dizer que o sujeito deve cumprir a lei, que não pode infringir de maneira nenhuma a norma penal incriminadora.
De outro lado, a gente sabe que existe uma legião de pessoas miseráveis que muitas vezes nem mesmo são capazes de entender a ilicitude da conduta. Isso não é um discurso de defesa de todo mundo que infringe a norma penal, não. Mas a gente precisa entender que o crime ele tem raízes nas questões sociais. E assim, infelizmente, esse é o tipo de investimento que não dá voto. Você investir na qualificação das gerações futuras é algo quase que invisível sob a perspectiva eleitoral. Então, a esperança é de que nós tenhamos finalmente governantes que reconheçam essa necessidade da gente criar uma sociedade mais justa, mais igualitária. Parece até um discurso utópico, mas esse foi o caminho que os países mais desenvolvidos seguiram e que colheram os frutos a posteriori. Essa lógica de que criminalidade se combate com repressão, ela nem é eficaz, como também mascara e impede que se possa efetivamente discutir as políticas que resultariam numa melhoria na qualidade de vida da população brasileira. Doutor Fernando Falcão, falando agora de Fernando Falcão, era direito mesmo que você queria fazer lá no SESMAC? Sempre foi o direito? Ou tem alguma coisa que a gente ainda vai reservar para o futuro que ficou lá de trás no passado? Elias, eu terminei o colégio muito cedo, né? E na época, meu pai, como todo sertanejo, tinha um desejo de ter um filho médico e eu ainda cheguei a fazer um vestibular para medicina e hoje eu vejo que muito mais para agradá-lo do que para minha vocação, né? Eu nem mesmo gosto de ver sangue. Mas fiz o vestibular de Direito escondido dele, achando que ia levar uma bronca, mas eu nunca duvidei nem um segundo de que o que eu gostava era o direito e mais ainda de que a advocacia era o meu lugar, né? Curiosamente, depois de 26 anos de estrada, hoje eu ainda encontro quem me pergunta, mas você vai fazer concurso quando? Como se o advogado fosse aquela pessoa que se formou em direito, mas não teve capacidade de passar num concurso público, né? Quando, na verdade, sempre foi a minha paixão, Eu digo sempre que você não precisa trabalhar quando você faz o que você gosta, o que você ama, né? E eu amo o que eu faço e todos os dias faço isso com o maior prazer. Fiquei imaginando aqui porque você não é só Fernando Antônio Jambo, você é Muniz Falcão. E estes sobrenomes não são qualquer sobrenomes no campo da política. Política nunca foi um caminho possível? Não, Elias, talvez por ter nascido e me criado nesse meio, eu conheci o lado oculto da política que pouca gente conhece, que é o alto preço que a família paga, né, para viver nesse ambiente tão instável e também tóxico. Então, assim, eu não conheço uma família de político que seja estável. São famílias normalmente que vivem em desarmonia, são famílias disfuncionais e a minha não era diferente, em razão da ausência. Meu pai vivia viajando. Foram muitos os políticos na sua família? Muitos, de governador de estado a vereador da capital. Muniz Falcão, Djalma Falcão? Meu tio Muniz foi governador de Alagoas 2 vezes, meu pai foi senador, foi prefeito de Maceió e deputado federal algumas vezes, meu tio Alcides, deputado estadual várias vezes, tio Camussé, vereador de Maceió várias vezes, né? O meu avô foi prefeito da cidade dele no interior, todo mundo sempre seguiu carreira política. Mas, assim, a vida do político cobra um preço muito grande da sua família. Então, talvez inconscientemente tenha sido esse o motivo que fez com que eu nunca desejasse. Gosto de política, gosto de discutir política, sempre tive participação política ativa, mas não como candidato, não disputando mandato eletivo. Me fala um pouquinho, qual é a memória que vem a você agora do Djalma, seu pai? Meu pai foi um exemplo de vida, de conduta, um homem de uma integridade enorme. Meu pai era um matuto do sertão pernambucano, muito inteligente. Meu pai tinha 3 graduações, formou em Direito, formou em Jornalismo. Não me lembro exatamente qual era a terceira formação dele, mas era uma pessoa de uma dignidade e integridade enorme. Mas meu pai era muito duro no sentido da afetividade. Quando ele morreu em 2017, eu contei essa história numa publicação que eu fiz nas redes sociais. Eu me despedi do meu pai e disse que o amava minutos antes da morte dele,
porque o meu pai nunca deu um abraço nem em mim, nem nos meus irmãos. E ele não era ruim por isso, meu pai não era uma pessoa má, ele simplesmente não sabia como fazer, porque não foi o exemplo que ele teve na casa dele. Então meu pai era um cara endurecido pela vida, mas de um coração maior, do mundo, de uma integridade também enorme, um político à moda antiga, tanto que morreu pobre. Olha, conta pra gente concluir essa nossa conversa aqui. O que é que ele te respondeu quando você escolheu a medicina ao invés da medicina ou direito? Não, ele tinha uma conduta curiosa que ele dizia o seguinte, olha, eu não quero influenciar nas suas escolhas, faça o que você quiser, mas se você fizer medicina eu lhe dou um carro, se você fizer medicina eu lhe ajeito de toda maneira. Então era a forma que ele tinha de tentar me induzir a fazer a medicina. Quando eu fiz direito, era a mesma formação que ele tinha, não é? Então ele não gostou, mas não chegou a criticar. Mas todos os dias, quando eu chegava da faculdade, eu morava com ele, a gente tinha que sentar na varanda e ele testava os meus conhecimentos, fazendo perguntas. E já depois, eu já, advogado experiente, já rodado na vida, às vezes ele me fazia uma pergunta, eu respondia, aí ele ria, balançava a cabeça assim, como quem dizia assim, você não sabe de nada, né? Para ele eu ia ser sempre o garoto e ele não admitia jamais que eu pudesse saber mais do que ele. Doutor Fernando Falcão, mais uma vez a nossa gratidão pela presença aqui no Conversando. Conversando é para a gente conversar mesmo, viu, gente? Para a gente conversar, compreender, entender. É sempre um prazer renovado tê-lo em nossos programas. É sempre um convidado muito querido. Obrigado, Elias. Eu agradeço mais uma vez o convite e queria dizer que é sempre uma honra estar aqui na sua presença e de seus ouvintes. Olha, nossa conversa de hoje foi com o doutor Fernando Falcão. Olha, antes de mais nada, para a gente resumir tudo, é um advogado muito presente, militante. É assim que a gente termina aqui o nosso Conversando com Elias Ferreira, mas lembrando a você que na próxima terça-feira estaremos de volta. Até lá!